Olha só, o relógio está contando, pelo menos, o que os analistas estão dizendo para Ernesto Araújo. O governo Biden colocaria em xeque uma possível mudança no Ministério das Relações Exteriores? A Giovana de Boer fala com a gente. Ronald, uma ótima tarde a você, para a Sônia, aos Oi. Zaidan, os ouvintes aqui do Bandeirantes Acontece. Joe Biden, eleito novo presidente dos Estados Unidos, toma posse no próximo dia 20, agora já na semana que vem. Com ele, chega a incerteza de como o Brasil vai comandar a política externa nos próximos anos. O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, é o expoente de uma política alinhada a Donald Trump. Com a saída do aliado do poder no país vizinho, o ministro pode não sobreviver ao cargo. Após frequentes ataques de Jair Bolsonaro ao novo presidente americano, será preciso um sinal de paz se o país quiser continuar uma relação amigável, claro, com os Estados Unidos. Um grande sinal de mudança de tom na política externa seria a demissão do atual ministro de Relações Exteriores, indicam alguns especialistas ouvidos pela reportagem. O Zaidan, é pelo conjunto da obra, pelo momento que está sendo vivido de transição, ou até uma insatisfação daqui para fora com o trabalho de Ernesto Araújo? O que você imagina que pode acontecer nas próximas semanas nesse cargo, hein? Pô, a Gabriele podia até pegar o telefone agora, ligar pro Biden e perguntar, valendo uma geladeira, qual o nome do chanceler do Brasil? Vamos ver se ele acerta. Essa foi boa. Ele não vai ter a menor ideia, Zaidan. É o seguinte, o governo brasileiro não tem de escolher ministros que agradem o Biden. Você espera alguma coerência. Se o Ernesto Araújo atende a política externa do governo, que é feita de discrepâncias, como dizíamos ontem aqui, naquela conversa com o pódio, né? Afinal de contas, vocês estão lembrados que o Bolsonaro, por exemplo, prometeu colocar a embaixada brasileira em Jerusalém, não é verdade? Isso. Não ocorreu. Não fez. O Trump fez. Levou para Jerusalém e não aconteceu nada demais. Claro que em relação ao Brasil, as reações poderiam ser mais complicadas em termos de comércio com os países árabes, que importam grande parte, por exemplo, da carne brasileira. Não é? O Brasil é um grande abastecedor do mercado de carne bovina nos países muçulmanos, porque entrega 40% da carne brasileira exportada vai com aquele selo exigido pelos muçulmanos, assim como os judeus também têm suas exigências no abate e tal. É natural, até porque eles não comem carne de porco, então é carne bovina. Nem judeus, nem muçulmanos comem carne de porco. E não fez isso. Então, o Ernesto Araújo sempre se manteve fiel ao seu discurso anterior à sua escolha para ser o ministro das Relações Exteriores. Essa história dele com o Trump vem de antes dele ser ministro, quando ele escreveu Trump e o Ocidente, em que ele se remete ao discurso do Trump na Polônia, que talvez nem tenha sido escrito pelo Trump, mas ele embarcou numa viagem de que o Trump era o salvador do Ocidente, e o Trump fez um discurso que era específico para a Polônia, não é? Os valores nacionais poloneses como uma barreira a intromissões estrangeiras, né? Ao fim do conceito de nação. A Polônia, o catolicismo polonês, por exemplo, foi fundamental para a resistência do país à União Soviética, resistência de imposição ideológica. Então, a Polônia, que sempre já foi um país grande, depois um país pequeno, depois desapareceu do mapa, voltou, reapareceu, o chamado corredor europeu, ora era da Prússia, ora era da Rússia, ora da União Soviética, já com a Rússia ampliada, a União Soviética, e sempre resistiram com seus valores nacionais. Então foi um discurso específico para a Polônia. O Karol Wojtyła, João Paulo II, foi um símbolo da resistência à União Soviética como um papa polonês, com os valores nacionais poloneses. Foi esse o discurso do Trump. E o Ernesto Araújo se encantou. Ele continua fiel àquilo que ele sempre defendeu. O governo não. O governo é cheio de discrepâncias. Diz coisas, mas faz outras, muitas vezes opostas. Não é? Agora, eu não acho que você tenha de escolher o chanceler para agradar o Biden, que, repito, nem deve saber o nome do chanceler brasileiro.
E olha só, Zaidan e Ronald, eu e o Cristiano Panvec conversamos hoje com o embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster, que nos contou como ele prevê aí a posse de Joe Biden, né, no próximo dia 20, e conversou também sobre como ficam Estados Unidos e Brasil com essa troca de governo, dois grandes parceiros comerciais, e nós falamos principalmente de duas questões aí pontuais para o Brasil, que é a questão ambiental, que já foi cobrada por Biden muito antes de sua eleição, né, de ser eleito, e também a do 5G, aquela saia justa entre Estados Unidos e China, que são dois grandes parceiros do Brasil. O embaixador conversou conosco, deu muitos esclarecimentos. Um trecho dessa entrevista você vai acompanhar, querido ouvinte, no Jornal Gente amanhã, e depois no sábado, às 9 horas da noite, no Brasil com Z. O embaixador deu o caminho, que é isso que a gente defende o tempo inteiro aqui, Ronald, Zaidan e o ouvinte, diplomacia. Não tem briga agora. Agora o interesse do país tem que ser em primeiro lugar, dos países no caso. E o Brasil tem um diálogo aberto, um diálogo histórico, né, com os Estados Unidos, independentemente de simpatia de um com o outro pessoalmente. Na verdade, o que vai falar alto é o relacionamento entre os dois países. Brasil e Estados Unidos são um grande parceiro, de fato, e isso, ninguém vai apagar essa história em 5 minutos. Então, a gente tem um embaixador muito hábil, né? Conversou conosco com total tranquilidade, com muita lisura, expôs todos os pontos de vista e eu espero que você goste dessa entrevista, querido ouvinte, e vocês também, Ronald, Zaidan e Gabi. Muito bem. E os Estados Unidos não são um estado totalitário em que o governo determina como são as relações comerciais. Exato. Relações comerciais com os Estados Unidos são prioritariamente e majoritariamente com o setor privado. O que o governo pode fazer é impor taxas, mesmo assim com a aprovação do Congresso. É claro que há, naquela turma que se apoderou do Partido Democrata, muita pressão para que haja sobretaxas em cima de produtos brasileiros. Mas isso por razões ideológicas e tal. Resta saber se o Biden vai entrar nessa ou não e se o Congresso abraçará uma causa como essa. Mas quem determina a relação comercial nos Estados Unidos é o setor privado, não é o governo. Ô Zaidan, a propósito disso, a gente falou sobre a questão do Biden não saber quem é o ministro aqui no Brasil, mas existe um cargo que diz respeito a relações exteriores, que é a Comissão de Relações Exteriores na Câmara. Essa está sendo cobiçada nessa tá negociata badalada, gigantesca que está rolando, principalmente, e a negociação de tirar de Eduardo Bolsonaro essa presidência dessa comissão do lado da candidatura de Baleia Rossi, né? Parece que tem até gente escolhendo gravata nova, viu, Zaidan? Eu acho que seja o Liro, seja o Baleia Rossi, isso aí vai mudar, né? Foi uma circunstância da eleição de 2018 que levou o Eduardo Bolsonaro a esse posto chave, importante. Mas, sinceramente, não vejo base mais dentro do parlamento para que ele mantenha esse cargo, né?